Eu estava conversando com o pessoal da equipe que a gente estava viajando, falando, gente, vocês não têm noção do que foi a década de 80, o que foi o início da pandemia que mudou o mundo, né? Porque hoje ninguém consegue imaginar o que foi. E eu falei, Exatamente. tinha uma médica, mas muito boa. Eu me lembro que eu falei assim, gente, se eu tiver HIV, eu vou direto para Faz Márcia. isso não, faz Não, isso mas não. na época, né, era assim, porque você abraçou essa causa. Antes de começar, eu queria que você me contasse um pouquinho por que a escolha de medicina. E dentro da medicina, por que infectologia? Você se formou na Unirio, 82. 1982. 1982. A pandemia estourou 1984, não foi? 83 a gente atendeu o primeiro paciente sem ter certeza. De nada. Não sabia nem que era AIDS. A Como gente foi a do Covid? No imaginou. início ninguém sabia nada, né? Sim. No caso da AIDS aconteceu a mesma coisa. Na prática, nós fomos ter certeza mais para frente, porque não tinha teste no Brasil. Tinha nada. Só que, vamos voltar um pouquinho, 1981 foi o primeiro caso descrito nos Estados Unidos. Em 1983, descobriram o vírus, quer dizer, identificaram o vírus. E aí, algumas coisas já vinham sendo publicadas. Então, o paciente que chegou em 1983, ele tinha muitos gânglios e chamava atenção porque naquela época os primeiros casos descritos foram em homossexuais masculinos previamente saudáveis, pessoas que não tinham nada e manifestavam ou esses gânglios ou alguma manifestação de pele que chamava atenção. Em algum lugar, muito, os não, todos? muito, Corpo. muito gânglio. Uhum. Encostava, Pescoço. era muito gânglio. E não era comum, porque a pessoa não tinha nada. De repente, manifesta um monte de gânglio com febre. E naquela situação, era bastante comum a pessoa ter febre, dor no corpo, porque era uma infecção recente, no caso dele. Então, nós começamos a estudar, começava a ler artigos, o que vinha sendo publicado, mas não tinha como confirmar, porque não tinha teste no Brasil. Os primeiros testes no Brasil foram feitos em 85, 86. Então, esse paciente, por exemplo, ele morreu de AIDS em 10 anos depois, 1993. Esse de que foi feito o diagnóstico. Porque, na realidade, ele não tinha AIDS. Aí é bom para deixar claro que infecção pelo HIV é diferente de AIDS. A pessoa entra em contato com o vírus, se expõe ao vírus, então ela tem uma infecção pelo HIV que poderá evoluir ou não para a doença. Que aí seria a AIDS. Exatamente. Então, esse paciente evoluiu para a AIDS porque em 1993, quando ele começou a ter sintoma, ainda não tinha tratamento. Se fosse hoje, ele nem evoluiria, porque a gente já tem remédio. Mas em 93 não tinha, até tinha AZT. Ontem, por acaso, eu estava... A ZT foi o primeiro, Foi o primeiro. Né? Foi o que Cazuza usou. Eu me lembro que ele viaja para os Estados Unidos. Só que não funcionava. Não funcionava. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, uma amiga morreu em 5 anos do dia que se infectou após uma relação. Conheceu uma pessoa num bar, saiu com esse rapaz e 5 anos depois morreu de AIDS. Ficou sabendo que ele tinha morrido de AIDS. E aí ela me perguntou, será que foi uma relação? Eu falei, foi uma relação, basta, porque a pessoa entra em contato com o vírus. E aí, a partir desse contato, infecção pelo HIV, que poderá ou não evoluir para a doença. Para a doença. É importante ter essa diferença, porque hoje tem muitas pessoas que fazem questão de falar, eu vivo com HIV. Não se fala mais soro positivo. Exatamente. Não se fala mais portador do HIV. Porque os meninos que são ativistas, eles falam assim, eu não estou portando nenhum vírus, eu não estou portando um documento, eu vivo com o vírus, eu vivo com HIV. É verdade. Então, é diferente, porque aí você, inclusive as campanhas internacionais,
fazem questão de focar na pessoa. Quando você foca na pessoa, você separa a pessoa do vírus. Você do vírus e da doença. Tira esse foco grande que se dá à doença para deixar claro que é possível viver com HIV. E muito, né? Sim, tem as pessoas hoje que não têm noção. Eu tenho amigos, amigas, e que outra coisa que eu acho terrível, né? Tipo assim, será que foi uma relação? Foi. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser, como pode ser com várias outras doenças sexualmente transmissíveis. E a pessoa fala, não era promíscuo. Como se, assim, para pegar o vírus do HIV tem que ser um bacanal. Precisa tirar isso da cabeça. Exatamente. Porque até hoje, eu contei algumas histórias no livro que eu não me lembro se é HIV e envelhecimento, provavelmente o nome que eu coloquei. Por quê? Eu tenho hoje pessoas que eu trato que vivem há 40 anos com o vírus. Ou seja, essas pessoas sempre comentam assim, eu nunca imaginei que eu fosse envelhecer, eu nunca imaginei que eu iria fazer 80 anos ou 85 anos como eu tenho pacientes. E tem senhoras que eu trato que não têm coragem de falar, por exemplo, para uma amiga ou para as pessoas da sociedade, o lugar que elas vão, festas, sei lá, salão, nenhum lugar. Então, a família sabe. Essa pessoa, por exemplo, se infectou com um marido que já morreu, só a família sabe, aquele núcleo familiar. Porque é vergonha viver com HIV? Ainda é. Ainda é. É uma loucura isso, porque o preconceito não acaba. O preconceito mata. Principalmente de uma geração, essa senhora, como você está falando, que a AIDS ali na final da década de 80, início da década de 90 do século passado, era quase uma sentença de morte. Sim, então, eu acho que não desvinculou isso, que hoje não existe. A nova geração já não tem esse impacto. Mais ou menos. Você acha? Sabe o que acontece? Nós perdemos ainda no Brasil cerca de 10 mil pessoas por ano de AIDS. 10 mil? Sim. Por quê? Vamos olhar que população é essa? Jovens, entre a maioria, 19 a 24 anos, pessoas negras. Quando vamos separando assim, vamos olhando quem são essas pessoas. A maioria, periferia, a maioria, população negra. Então, o que está acontecendo? Preconceito. E aí, quando vamos prestando atenção ao que está acontecendo, são pessoas previamente marginalizadas, previamente vulnerabilizadas, porque eu nem uso a palavra vulneráveis, eu falo vulnerabilizadas pela sociedade, e são pessoas que têm medo desse preconceito. E um exemplo que eu gosto de dar, quando a gente vê a sigla LGBTQIAPN+, ou hoje, oficialmente, nós usamos, que foi decidido por uma conferência que foi feita para decidir a melhor sigla, ficou LGBTI+. Ficou LGBTQ... Não, sem o quê. LGBTI+, oficialmente, nos documentos ficou assim. A sigla, quer dizer, a letra que mais tem essa vulnerabilização é o T, porque se uma travesti chega num serviço de saúde e ela for mal tratada ou mal acolhida, se ela não for tratada pelo nome social porque o documento dela não foi retificado, ela não volta, ela não retorna. Então, se ela não iniciou o tratamento, ela não inicia. E se ela iniciou e não se sente bem, ela não continua. Então, são as pessoas que mais morrem, especialmente, e isso não é só no Brasil, mas eu estou falando do Brasil, esses 10 mil. Mas mesmo no mundo, quem mais morre é a travesti negra. Isso é uma loucura. Quando é que isso acaba?